uma das coisas que tem me movido e me inspirado dentro desse mercado é o poder de transformação que ele tem. Porque eu separo entre venda e compra. Muitas vezes o cliente ele vai lá e compra. E muitas vezes não, você é o profissional que fez uma venda. Tem aquele cara que tem na veia venda, por entender o comportamento das pessoas. Então esse é o cara, né, o famoso campeão de vendas. O cliente que a gente já falou, ele quando vai para um plantão, falando aqui do nosso mercado, ele já tem as decisões dele. O que não pode acontecer ali é o outro protagonista ali, ou antagonista, e ser o inimigo dele, né? E eu falo que a minha vida mudou quando eu fui para a área de vendas porque eu aprendi que não era tão fácil. Venda é uma verdade que constrói. Venda é uma verdade que muda vidas. Sinceramente falando, é o que eu acredito. Mais do que um vendedor, um consultor. Corretores hoje, muitas pessoas que caíram de paraquedas no mercado imobiliário, né, acreditando que vão ficar ricos no primeiro, segundo, terceiro mês, sem treinamento nenhum, sem suporte nenhum, que isso só prejudica o corretor, só prejudica o incorporador. O ecossistema do mercado é uma grande roda de bons relacionamentos. Se você for um bom vendedor consultor, você vai ter uma cadeia ali que ela vai se perpetuar em vendas. O que ela não pode ser as duas, né? Ter uma deficiência técnica e ser teimosa. Tem muita visita e ninguém foi treinado. Fala pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa aqui da Imobverse. É um programa em que a gente fala tudo sobre o mercado imobiliário, sobre os assuntos, né, que transcorre, que acontece no dia a dia desse mercado, né, tão disruptivo, né, tão multiverso que é o mercado imobiliário. Então é um prazer estar com você aqui, obrigado pela sua audiência, continue aí seguindo a gente, continua dando para nós o seu carinho, a sua audiência, né, nos acompanhando, nos seguindo e compartilhando todo esse conteúdo, tanto você que está nos ouvindo através das plataformas, como também você que está nos assistindo, né, sempre aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Como sempre, aqui compartilhando a mesa comigo, esses ilustres que sempre estão aqui compartilhando a mesa comigo, Sartori, Rodrigo, né? E o Alan, Marcel. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mais uma vez estar dividindo essa bancada maravilhosa aí com vocês. E hoje é um assunto muito interessante, um assunto polêmico. A gente vai falar muita coisa, né, Alan? É isso aí. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia nesse mercado transformador e apaixonante. E vamos embora que hoje eu tô com bastante expectativa aqui dos causos. Isso aí, vamos causar, né? É interessante também, quero aqui deixar claro para vocês, né? O principal propósito nosso da Imobverse é transformar vidas do mercado imobiliário, né? Acho que o grande propósito nosso não é só trazer essa comunicação, esses temas, esses assuntos, mas é de alguma forma, né? A gente acredita muito de que a gente, através dos conteúdos, através das pessoas que passam por aqui ou que deixam seus comentários aqui, acho que o objetivo principal é a gente se sente muito realizado e feliz se alguém literalmente conseguir consumir esse conteúdo e sentir-se transformado de alguma forma, né? E transformação nada mais é do que você conseguir progredir, do que você dar um passo, do que você criar um insight. E esse é o principal objetivo nosso aqui na Imobverse, literalmente transformar vidas no mercado imobiliário. E falando em transformação, né? A gente vai falar, o mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, né? Ele é muito diversificado, né, nas suas atuações. Se você pegar o mercado imobiliário, você vai encontrar muitas atuações, muitas formas de você atuar. Mas a principal, assim como é em todo segmento, mas no mercado imobiliário, né, é onde estão concentradas todas as coisas do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de eficiência ou não, é onde a gente vai de fato analisar se deu certo ou não, é literalmente nas vendas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de vendas, especificamente de vendas, onde de fato, né, é que nem aquela história, aquela música, né? Bola na trave não altera o placar, né? Então, é a mesma coisa, né? Atender muito bem o cliente não é o suficiente, atender muito bem o lead não é suficiente, ter um bom plantão não é o suficiente. Na verdade, tudo isso é
colaborativo, o que de fato é eficiente no mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, obviamente, é o seguinte, cara, o quanto que você consegue vender, né? E venda nada mais é do que você atender a necessidade ou a dor, seja ela qual for, né? A necessidade, seja ela qual for, de um cliente. E isso é materializado em quê? Contrato assinado efetivamente. E aí a gente vai falar, gente, venda. Como que o mercado hoje, né, está carente disso? E eu quero já começar aqui o programa de hoje trazendo aqui para vocês dois, assim, literalmente, a percepção. Eu não queria nem análise, porque acho que a análise é muito profunda, mas qual é a percepção que vocês têm sobre o mercado imobiliário quando a gente fala de venda? Vamos lá. Olha, é interessantíssimo falar disso, porque pelo contato que eu tenho com a ponta hoje, falando assim, não só ali no protagonista da venda, né? Acho que o protagonista da venda são dois, né? A gente tem ali o próprio cliente, que a gente já falou, ele quando vai para um plantão, falando aqui no nosso mercado, ele já tem as decisões dele. O que não pode acontecer ali é o outro protagonista ali, ou antagonista, não pode ser um antagonista dessa história de ser um inimigo dele, né? Tem que estar muito bem preparado para isso. E aí eu até queria complementar com a minha fala inicial, que uma das coisas que tem me movido e me inspirado dentro desse mercado é o poder de transformação que ele tem. O mercado imobiliário tem um poder de transformação gigantesca. Nós conhecemos pessoas aqui que vieram, né, e tem N construtoras hoje, até grandes construtoras, que começaram com os seus proprietários na cadeia de base da construção civil. Né? A gente conhece aí... Chão de obra, de ajudante, de servente, essa pessoa se capacitou, enxergou as oportunidades e é um grande construtor, incorporador, empreiteiro hoje, e ele transforma toda uma outra cadeia de colaboradores, ajuda outras famílias ali a ter seu sustento. Então, essa é um primeiro cenário de transformação. As pessoas que trabalham dentro dessa cadeia, desse universo, né, da construção civil, têm um poder de transformação gigantesco de hoje ser uma pessoa que consegue contribuir para que outros sejam transformados. Esse é um elemento aí, um personagem dessa cadeia de transformação. Aí a gente tem, eu acho que eu vou colocar aqui mais dois. Você tem a parte comercial de vendas, que também é muito transformadora, corretores ali que estavam às vezes desempregados, alguém foi lá e ajudou ele a pagar o curso, ele se empenhou, estudou, se dedicou, deu o sangue dele, correu atrás dos clientes, né? Literalmente não ficou só sentado esperando, e ele fez ali uma boa apresentação, fez um bom atendimento, ele converte vendas, e ele daqui a pouco, em meses, se torna destaque de vendas. Então ele passa de uma pessoa que estava sem recurso para uma transformação de hoje, assim, está conquistando o próprio imóvel, trocando de carro, e migrando de mercado. Às vezes ele entrou corretora no popular, e agora já está no médio alto, que a gente sabe aí, vamos colocar 5%, média, 5, 6% aí de atuação quando ele é independente, né, de comissionamento ali, de um produto de 1 milhão, você está falando de 50 mil de comissão. É só fazer essa conta, se é 2 milhões, é 100 mil de comissão. Então, esse outro poder transformador que tem aí, dentro do aspecto da cadeia de negócio do universo imobiliário, ligado à venda. E aí tem um outro impacto, que é a conquista de quem está dentro dessa cadeia, que passa pela experiência de ter ali um bom atendimento, de ter um bom... uma pessoa que vai acompanhar ali na venda, nas tomadas de decisões, como um conselheiro, um amigo, mais do que um vendedor, um consultor. Eu acho que hoje as pessoas carecem muito de ter esse perfil de atendimento. Não é só um vendedor, é um consultor, uma pessoa que vai falar, olha, né, não vou batalhar só para que você consuma e compre, mas eu vou te dar uma assessoria aqui financeira. Um consultor, olha, se você está pensando em investimento a longo prazo, eu tenho essa opção aqui que vai te ter uma rentabilidade legal de X% ao ano e tal. Ele vem com uma outra perfil ali e ele gera também um impacto de transformação nessa pessoa que vai consumir. E aí pode ser a realização, a gente já teve alguns casos aí de poder ali ver as pessoas experimentando o recebimento de chaves e ser a conquista da vida dela,
né? Então tem essa transformação da conquista no mercado através de vendas. Sim. E também do investidor, né, que está administrando o negócio, está gerando capital, está movimentando a roda do sistema econômico. Então, resumindo, né, esses 3 pilares aí que eu coloquei desses 3 personagens, o poder transformador que o mercado tem. Então, isso daqui é o que me inspira todo dia a viver essas histórias. Vocês sabem, né, eu compartilho muito, inclusive nas minhas redes sociais. Gosto de ir no plantão, de conversar com os colegas de venda, de estar falando com o time, de estar falando com o pessoal de obra. Então, assim, eu sou o cara de marketing que também não fica só na frente do computador querendo estratégia. Eu gosto muito de campo, de relacionamento. Eu acho que essa palavra aqui vai fechar a minha participação nesse momento. Que o ecossistema do mercado é uma grande roda de bons relacionamentos. Bons relacionamentos vão gerar bons negócios. Então, assim, se você é da cadeia de vendas, se você for um bom vendedor consultor, você vai ter uma cadeia ali que ela vai se perpetuar em vendas. Porque quando você faz um bom atendimento de venda, você indica esse consultor. Ele cria uma carteira longínqua. Meu irmão vai comprar, meu parente, meu amigo, meu colega, fala com o fulano de tal, porque ele vai resolver de fato a sua situação. E aí eu vou passar aqui a bola, mas depois eu vou comentar sobre dados de mercado, de números de corretores imobiliários que a gente tem na nossa Mas aí, vamos lá. Você falou desses 3 pilares aí na sua concepção e falando sobre o seu entusiasmo com o mercado. E você passou a bola para ele, que ele vai voltar a falar aqui, porque eu perguntei porque, né, ele contextualizou aqui em relação ao mercado, mas não falou especificamente da venda. Ele passou pano aqui para os vendedores, porque você no início da conversa falou que passou para ele que você tinha alguma coisa aí, um certo frisson em relação a isso. E conta para nós. Então, vou lá, você falou dos pilares, né? Vou falar, o primeiro pilar do mercado imobiliário de vendas é o café. Se não tiver café no plantão de vendas, né? Pode faltar lead, mas não pode faltar café. Pode faltar cliente, mas café não pode faltar. Então, assim, o que eu vejo na área de vendas hoje, né? Primeira coisa, assim, eu tenho muito respeito a todos os profissionais da área de vendas. E eu falo que a minha vida mudou quando eu fui para a área de vendas, porque eu aprendi que não era tão fácil. Mas eu sofro muito pelos corretores, porque muitos corretores hoje, muitas pessoas que caíram de paraquedas no mercado imobiliário, né? Ou ficaram desempregados e se deslumbraram com o mercado imobiliário e viraram corretores, né? Na realidade tiraram o Cresce, ou nem tiraram o Cresce, foram para um plantão de vendas, acreditando que vão ficar ricos no primeiro, segundo, terceiro mês, sem treinamento nenhum, sem suporte nenhum, né? Apenas para servir como número numa roleta. Eu acho que isso só prejudica o corretor, só prejudica o incorporador. Porque na realidade você olha lá, a gente falou de dados num outro programa, a gente falou de dados, né? Aí eu acho muito bonito isso quando você fala assim, vamos ver os números da semana. Quantas pessoas na roleta do empreendimento X? 30 pessoas na roleta. Tá, o que isso quer dizer? Né? Eu tenho 30 pessoas lá na roleta. Poxa vida, se essas 30 pessoas estão lá na roleta e não estão vendendo, algo de muito grave, de muito errado tem naquele plantão. Ninguém faz essa análise, a única análise é quantas pessoas na roleta. E eu acho isso uma maldade extrema com o profissional que está lá. Você simplesmente está jogando uma pessoa lá para ficar todo dia lá no plantão esperando alguém cair do céu para essa pessoa vender. Eu acho isso uma maldade. Então isso que eu fico chateado, né? Quando profissionais ou empresas ou imobiliárias ou incorporadores ou diretores, né, usam as pessoas simplesmente como um número. Isso me magoa e me machuca muito, porque são vidas que estão lá, são famílias que estão lá, dependendo daquele dinheiro, dependendo daquela venda, com aquela esperança, mas muitas vezes sem suporte. Então isso me machuca demais. Então por isso que quando eu falo de vendas, eu tomo muito cuidado até com as palavras que eu vou falar para não ofender ninguém, não ofender nenhuma empresa, não ofender nenhum profissional, porque eu de verdade eu sinto pena de algumas situações que eu vejo no mercado. Eu visito também muitos plantões, né?
praticamente todo dia estou num plantão de vendas, né? Se não todo dia, pelo menos uma vez por semana. E eu me preocupo muito com essa área, né? São profissionais, são famílias, são pessoas que precisam de suporte para vender. Porque eu separo entre venda e compra. Muitas vezes o cliente ele vai lá e compra, né? Você não vendeu, ele quer comprar, você não fez a venda. E muitas vezes não, você é um profissional que fez uma venda, né? E para fazer a venda tem toda uma estratégia. Não dá simplesmente para você, ontem você era médico, ontem você era marceneiro, ontem você era engenheiro e hoje você vira corretor de imóveis e sai vendendo. É muito difícil, né? Vender é uma arte, vender é uma profissão, vender é um trabalho. Não adianta você achar que, eu sou um ótimo engenheiro, então eu vou vender muito. Não vai, tem técnica para venda. Tem técnica, tem estudo para venda. Eu sou pós-graduado em vendas, né? E pela PUC. E mesmo assim, ainda tenho muito a aprender. Muito a aprender, porque venda é técnica, venda é estudo, venda é entender o seu produto, é entender o seu cliente, é entender quem é o seu cliente, qual o perfil de cliente que você vai abordar, como você vai abordar, né? Entender os perfis psicológicos que você pode atender. Não é só simplesmente ir para um plantão e ficar esperando alguém bater na porta e comprar. Então eu vou guardar aqui porque eu sou sanguíneo. Né? Então... Assim, só pegando um parênteses, você falou também, né? Vai falar para esse corretor que não foi ele quem vendeu e o cliente quem comprou. Tá bravo. Vamos lá. Eu acho que para falar de venda propriamente dito, é necessário a gente analisar primeiro algumas características que permeiam a venda, né? E para você falar de venda, primeiro você tem que falar, eu vejo que segmentar um pouco essa análise. Primeiro, falando que o mercado imobiliário, ele tem eu diria que, muito dinheiro na mesa. Hoje o mercado imobiliário oferece para um corretor o que dificilmente esse corretor, com o nível de qualificação que ele tem, ele consegue aí fora, né? Então você vê, tem isso. Então o fato do mercado imobiliário colocar muito dinheiro na mesa, como você mesmo agora há pouco, Alan, colocou aqui, às vezes o cara vai lá, vende um apartamento de 1 milhão e ele é autônomo e de repente ele foi lá e cobrou 4%, não vou falar nem 6%, ele ganhou 40 mil reais. Se você pegar hoje que um salário mínimo de 1.320 reais, e se você pegar aí uma média do brasileiro na classe ali, que vai ganhar 2 salários mínimos, então um cara que trabalha numa jornada de 220, 240 horas por semana e ganha 2.600, 2.800 reais, esse cara com uma venda de um apartamento, né, ele ganha mais com uma venda do que um trabalhador assalariado, né, que às vezes com um nível superior ganha 3 mil reais por mês às vezes. Então esse cara que vai ganhar 36 mil por ano, o cara pode ganhar numa venda. Então existem, olha só a questão antagônica. Só que, então, primeira coisa tem muito dinheiro. Segundo existe muito, não generalizando, mas muito despreparo. Porque aí tem o que você falou, que quando tem muito dinheiro na mesa, e aí eu vejo que falta um pouco, né, existe uma migração muito forte de pessoas que hoje, vendo esse dinheiro na mesa, né, porque pensa você, o cara é um arquiteto. E ele tá ali ganhando, ralando, ele ganha lá 6, 8, 10 mil por mês. E ele estudou lá, fez arquitetura, ficou anos na faculdade. Tem um conhecimento técnico de arquitetura, ou é um engenheiro, ou seja um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, ou o cara fez alguma outra graduação, seja na área de exatas ou de humanas, e está lá ganhando de 5 a 10 mil reais no mercado convencional, por exemplo, aí em outros segmentos. E ele olha em algum ciclo de vida dele, né, alguém que
que está no mercado imobiliário e que ganha, né? E que faz, supostamente falando aí, né? Uma quantidade de vendas que ganha 20 mil reais por mês. E ele olha pro cara e fala, pô, esse cara não é formado, esse cara às vezes não é isso, não é aquilo. Então, naturalmente vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, um crescimento contínuo de pessoas tirando o seu Cresce. Entretanto, ser corretor não é tirar o Cresce. Ser vendedor não tem nada a ver com Cresce. Venda é uma técnica, tá, que não tem a ver com o mercado imobiliário. Exato. Então, mas vamos falar agora da venda no mercado imobiliário. Acho que então assim, a primeira coisa dinâmica que eu falo é o dinheiro na mesa. O segundo é que se você passar na porta de hoje, eu diria para você, eu me arrisco em dizer aqui que toda a estrutura de imobiliária no Brasil hoje estão contratando corretores. Todas. Seja a estrutura de imobiliária, seja a estrutura de incorporadoras, né? Elas estão contratando. Se você chegar hoje num plantão de vendas e falar assim, olha, tudo bem? Eu sou corretor. Opa! Não tem entrevista, não tem processo, você já vai fazer a composição. Ou se você for autônomo, você se cadastra para vender. Aí é que entra uma questão que eu acho que a categoria como um todo acaba sofrendo. Por quê? Aquele que se prepara e faz a venda de 40 mil, 50 mil, 100 mil de comissão, 20 mil, ou que faz a venda no econômico e ganha seus 15, 20, 30 mil por mês. Então, é que nem jogador de futebol. Você tem uma quantidade ali que ganha valores estratosféricos assim por mês. E você tem aquele cara, que joga a série B, C, D, E, que tá lá sonhando em um dia ser um jogador que vai ganhar dos seus 100 mil reais pra cima. Mas na grande maioria, aquele cara lá de divisão inferior ganha lá, né? Enquanto você pega um jogador de futebol hoje, tô falando em nível Brasil, você pega lá aquele jogador que ganha 400, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio, tem uma grande, né, maioria no Brasil ganha 10 mil reais, jogando bola, sustentando, alimentando um sonho. E o corretor, vamos lá, aí você tem aí é importante você criar algumas categorias desse corretor. Então tem aquele que de fato ama vendas. Existe aquele que de fato gosta de relacionar-se com pessoas. Tem aquele cara que tem na veia venda. Esse cara é apaixonado por vender, por entender as pessoas, por entender o comportamento das pessoas. Então esse é o cara, né, o famoso campeão de vendas, né? Não é o cara somebody love. Esse cara não subsiste no mercado. Não é o bonzão. Não existe isso, né? Porque venda é sinceridade. Venda é uma verdade que constrói. Venda é uma verdade que muda vidas. Venda é o atendimento de uma necessidade. Venda é você dizer a verdade acima de tudo. Aí talvez alguém dizer, isso não existe, vai fazer isso. Não, eu sinceramente falando, é o que eu acredito. Eu tô falando aqui não que existe. Porque se eu for falar do cara malandro, do cara vendedor, que não sei o que engana, que tem 10 números de telefone, esse cara não é um profissional de vendas. Ele é um abutre de vendas. Desculpa a expressão, esse cara não é um profissional. Esse cara, ele é um aproveitador desse dinheiro na mesa que tem. Porque quando eu ouço um cliente, eu falo porque eu conheço os dois lados. E quando eu chego num cliente, num dado momento, em alguma circunstância, e ele fala assim, eu comprei com fulano de tal, mas ele não me atende mais. Ele tem 8 redes sociais, né? E aquele cara sempre muda de telefone. Desculpa, o bom corretor, ele tem um telefone só. Exato. Por quê? Porque o bom corretor não foge de ninguém, porque ele fala a verdade. E a verdade, o sucesso, ele é construído com um processo de verdade, né? Então, o profissional corretor, vendedor, é esse cara que tem um êxito na sua carreira. Porque aí ele vai ter muito cliente, muitas pessoas vão indicar ele. Ele é um cara que fala a verdade, ele é um cara que fala do IGPM, ele que mostra isso aqui não tá bom para você. Ele deixa de vender, se for o caso. Então esse é o bom. Entretanto, pelo fato de ter muito dinheiro na mesa, tem aqueles que vêm e falam, vou atravessar essa fronteira. Aquele cara que ganha de 5 a 10 mil e fala, eu vou vir para cá. Porque ele olha, infelizmente o mercado olha para a corretagem
e pensa que a corretagem é todo mundo pangarezão, que não entende nada. Não é isso. Tá muito enganado. Então aquele profissional liberal, aquele cara que estudou 4, 5 anos, que tem uma graduação e acha que o cara lá... se aquele cara faz isso, eu faço muito mais. Esse é o cara que se acha o bonzão. E qual que é... E existe um terceiro ponto aí da categoria de vendedores que eu acho. Então o primeiro é o cara profissional. O cara que estuda, o cara que gosta da área de vendas, o cara que entende técnicas de vendas, o cara que estuda para isso, o cara que ama a profissão, o cara que, né, que a corretagem, uma vez que a gente está falando aqui do mercado imobiliário, não foi uma... Cara, no meio do caminho eu achei a corretagem. Não, é um cara que gosta de vendas e ele se identificou, ele teve a vida transformada pelo mercado imobiliário. E a segunda categoria é aquele cara frustrado na sua profissão, que tem um viés de frustração pessoal, que tem um viés, e não generalizando, mas também, mas sabe, na grande maioria, cara, porque, pensa comigo, se o cara é um bom vendedor, ele não ia fazer outra coisa. Você tá entendendo? Então, lógico, existe transição de carreira. Se ele planejou para isso, show de bola. Mas se ele não planejou isso, ele tá falando, cara, já era, não dá pra mim aqui. Quer saber? Eu vou lá, vou ganhar. Ele vai pelo dinheiro, não vai. E toda vez que você é movido pelo dinheiro, é complicado. Exato. Porque quando o dinheiro é a primícia, quando o dinheiro se torna, né? Pelo contrário. O bom vendedor sabe que a comissão é consequência de um bom atendimento, de uma relação, de uma verdade e assim por diante. Não adianta a gente pintar aqui, falar uma coisa, não, gente, e dizer para as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Eu falo o que eu acredito. E eu acredito que o vendedor é aquela pessoa que tem, sobretudo, um atendimento transparente, profissional e que fala a verdade. Uma vez, só sobre esse aspecto, um cara me liga, era um coordenador. E era um produto que o cliente estava comprando direto com a construtora e que teria correção de GPM mais 1. Aí quando eu fiz um dia, era um sábado, cara. Quando eu fiz a conta do que o cliente ia pagar em, cara, muito tempo depois, ao final de um ano, ou ao final de cada ano, por exemplo, o cara estava pagando 30 mil e o saldo dele estava corrigindo 60. Aí eu falei pra essa pessoa assim, cara, você acha certo fazer isso? Mas se não for assim a gente não vende. Eu falei assim, desculpa, né? Não adianta, é muito bonito a gente ver os slogans. Ajudando a construir sonhos. Ajudando, cara, ajudando a enfiar no buraco. E aí eu falo assim... Caso é uma venda que não vale a pena, né? Isso é uma destruição de planejamento financeiro familiar. Isso não é uma venda. Se ele não foi consultivo, ele criou uma possibilidade, mas talvez a pessoa que te procurou nesse sábado não tinha noção de onde ela estava se enfiando. Ele só está querendo arrancar a comissão dele. Ele está preocupado com o dele. Uhum. O vendedor não é aquele que se preocupa. Por isso que eu falei, quando ele coloca a comissão na frente, então tudo aquilo, tá, que permeia a venda, para ele não é importante. Se o importante para ele é vender para ganhar a comissão, aí... Vamos dizer assim, aqueles que defendem esse tipo de comportamento vai dizer o que esse cara disse pra mim no sábado. Se for assim, a gente não vende. Então, sabe, eu falei pra essa pessoa, então assim, a gente não vai vender. Ficou puto. Desculpa a expressão. Mas aí o que acontece? Então, eu tô dizendo isso porque a venda, ela é permeada por isso. Porque se você é um vendedor e vai pra casa todo dia porque ajudou alguém, de fato você está na profissão certa. Porque você foi para casa e ajudou a transformar a vida de alguém, a encontrar o melhor imóvel, a fazer a pessoa realizar seu sonho, beleza. Agora, se você é um vendedor que jogou o cara numa fria, numa furada, que você sabe que o cara vai pagar 30 mil por ano e vai ter o seu contrato corrigido 60 mil, ou seja, ao final de um ano ele pagou 30 e ficou devendo 30. Ele não amortizou nada no contrato. Quando que ele vai encerrar esse contrato? Nunca. Então, se minimamente você não informar esse cara, falar assim, olha, o Rodrigo, é o seguinte, cara, eu não aconselho você a comprar isso aqui, não. Né? Não, mas eu quero, cara, desculpa, você ganha 8 mil reais por mês. Cara, você vai pagar 30 mil no ano. Ao final de 12 meses, o seu contrato vai corrigir 60 e você pagou 30. Então, ao final de um ano, o seu contrato vai aumentar.
Desculpa, cara, ou você aumenta seu aporte, ou você aumenta suas intermediárias no ano, ou eu vou literalmente destruir as suas economias. Esse ato que você está me dando, você está... Então, o que acontece? Quando você pega essa segunda categoria, que é a categoria que migra, literalmente, é a categoria que acha, porque tem uma formação e são os aventureiros, os que caem de paraquedas se aventurando. E acham que porque tem, de repente, uma qualificação, uma graduação, é o suficiente para ser um bom vendedor. Eu não acredito nisso, tá? E existe uma terceira categoria aí que são os abutres mesmo, que vem para corromper a categoria. Que são aqueles que às vezes, esses dias, olha que fato interessante, eu estava esses dias, ocasionalmente, estava com uma pessoa, e ela falou assim, e aí, como é que tá lá? Citou o nome da construtora, eu falei, tá legal, estamos vendendo, estamos batalhando, que não sei o que, tá lá, falando de uma operação lá. E aí, tem vaga lá? Eu falei assim, nossa, claro, você é corretora, né, pelo que eu saiba, você é corretora há muito tempo. Nossa, mais de 20 anos. Eu falei, não, legal. Ainda mais você que já tem essa experiência de mercado. Ela falou, só não tenho Cresce. Caramba, incrível. Aí eu falei pra ela, se você sabia que vender um imóvel sem Cresce é crime de estelionato? Ah, mas é que o cara da imobiliária, ele nunca falou pra que eu tirasse, tarará, tarará, tarará. Então, ou seja, quem é esses abutres? É aquelas pessoas que só querem o dinheiro que tá na mesa, que não quer investir na sua carreira de vendedor, que não quer investir no seu Cresce, que não quer investir na sua capacitação. Que eu considero essa primeira categoria que é vendedor. Então, resumindo, eu acho que eu teria outras coisas para falar sobre vendas, assim, nesse aspecto, né, de perfil. Mas eu acho que a venda tem essas 3 multiformas de atuações aqui de profissionais. O cara que é vendedor, o cara que ama, o cara que gosta, o cara que defende o produto, que defende a construtora, que defende a imobiliária, que defende o processo, que defende o lead, que atende rápido, que tá com você, esse é o vendedor. Esse é o corretor. Só que, infelizmente, a categoria, ela vem, né, sendo moldada nesse aspecto. Então, você tem o cara que migra de profissão, só que ele só migra, ele só tira o chapéu da onde ele tá e vem aqui e ele quer chegar aqui, cara, ele quer cantar de galo aqui achando que ele é. Só que é o seguinte, você não significa absolutamente nada. Nem você falou, né? Porque ele sinceramente falando, se ele estudou para uma determinada profissão e ele fosse bom, ele permaneceria lá. Exato. E não estou dizendo que não pode migrar, pelo contrário, né? Mas se ele quer fazer uma transição de carreira em algum dado momento, que hoje tem excelentes profissionais de outras categorias, né, que estão atuando como vendedores. Por quê? Porque isso é perfil pessoal, é comportamental. É a pessoa que já tem uma habilidade de comunicação, de persuasão, de convencimento, que ela consegue trafegar na área de vendas, tá? E existe aqueles lá, cara, que é o seguinte, que são os abutres mesmo, aqueles caras só detonam o mercado, vem, não tem compromisso com nada, só quer tomar o cafezinho, né, com todo respeito, mas quer lá, é o boi gordo do plantão, que fica lá, sabe, aquele cara não colabora com nada, só destrói a equipe, só reclama de tudo, tudo tá ruim, nada tá bom, ele não quer fazer uma oferta ativa, ele não quer participar de corujão, ele não quer fazer nada, só quer reclamar e ainda por cima no final do mês ele é capaz ainda de destruir sua equipe. Porque daí ele vai lá. Então é essa categoria. Então, agora, contextualizando dos perfis, eu vejo isso. Agora, a outra coisa que eu vejo que falta, porque isso que eu disse, se todas as empresas hoje estão prospectando, ainda são raras as empresas, né? Mas algumas já estão olhando para isso. Que é o quê? Custa mais você prospectar no mercado, tá? Do que você formar dentro de casa. Então, as empresas já estão começando a olhar para esse cenário de que elas estão moldando dentro da sua estrutura pessoas, né? Não é só chamar o calça branca, que costuma dizer, mas assim, as pessoas estão formando. Estão olhando mais para um viés de capacitação, de treinamento, de qualificação, por conta de uma questão. Pelo custo que tem essa rotatividade dessas pessoas aqui que vêm, que não tem o perfil de fato de vendedor, como eu disse aqui. E obviamente isso gera uma alta rotatividade, né? Um turnover muito grande. E o principal, o cliente. É quem determina e quem está de fato obrigando. Não está ainda acontecendo isso numa velocidade,
mas eu acredito que a exigência por parte do cliente está subindo cada vez mais a régua das empresas, seja ela imobiliária, seja elas construtoras, incorporadoras, profissionais liberais da área de vendas, exigindo com que o corretor, vendedor, seja melhor qualificado. E aí eu concluo essa fala aqui, essa contextualização com uma esperança, que é o seguinte: a única pessoa que pode transformar essa categoria aqui de profissionais é o cliente. Porque cada vez mais é o cliente em quem determina esse protagonismo de como é que deve ser esse atendimento. Por quê? Porque antes o mau atendimento, o mau caráter do cara não ficava evidenciado. Sim. Hoje, o cara vai para a rede social, né? O cliente, e ele arregaça o cara. E esse cara fica conhecido, corretor, ou a construtora, ou não sei quem. Por quê? Porque, cara, o que tem de corretor ruim, que é dessa categoria aqui, e que tá corrompendo os bons, é o cliente quem tá literalmente denunciando esse cara. E aí o cliente começa, por quê? Porque o nível de exigência do cliente tá fazendo com que é o seguinte: ou você se prepara, ou você se estrutura, ou você estuda, ou você aprende, porque o cara hoje ele chega já para comprar com outro nível de exigência. Então, eu só queria fazer dizer sobre isso. Então, primeiro a gente falou aqui de contextualização. Agora eu queria perguntar para vocês, assim, a gente falou que a gente pensa do vendedor, né? Mas eu queria colocar aqui para vocês a respeito de como o processo acontece de venda. Como que as empresas, na visão de vocês, elas estão estruturadas ou não, preparadas ou não, em relação a essa situação, as estratégias de vendas, como que acontece a venda, né? Eu fui agora, recentemente, numa operação grande, né, na capital, né, em São Paulo, e eu achei um determinado local que tinha milhares de visitas e pouquíssimas pastas. Eu falei, puxa vida, aonde tem algum erro estratégico aí de venda? Mas por que passou muito? Será que quem visitou é a segmentação? De repente o cara prospectou alguém que não tem perfil? Será que não está tendo um escoamento correto? Será que não tem pessoas preparadas para poder fazer esse processo, né, de absorção dessa categoria, dessa quantidade? Porque milhares, em torno de 1.200, 1.500 pessoas para 100 pastas, é muito baixo para esse volume. Então, como que vocês observam, na opinião de vocês, que atuam tanto em todo esse contexto de jornada de venda, o que vocês poderiam destacar, qual a opinião de vocês, em relação a justamente essa eficiência, essa produção, essa aderência que muitas vezes falta em venda? Falta, literalmente. Lançamento errado, represamento errado, preço errado, tabela errada, condição errada. Como que vocês enxergam essa eficácia e eficiência em relação ao processo literalmente de vendas? Até relembrar um outro episódio que a gente falou sobre plantão de vendas. Então, acho que a venda está em tudo, né? Eu sempre usei essa frase: a venda está em tudo. A venda está na compra do terreno, a venda está no plantão, a venda está no stand, a venda está no crédito, a venda está em tudo. Muitas vezes a equipe de vendas não está performando, eu não sei se é esse caso que você falou de ter muitas visitas e poucas vendas, não está performando porque o plantão está no lugar errado, o plantão está trazendo o cliente errado, e o corretor não consegue realmente transformar aquele cliente, né? Então vamos dar um exemplo aqui, né? A gente está lá com o stand da Ferrari para vender um Fiat Uno, né? O corretor não vai conseguir transformar um potencial cliente da Ferrari para comprar um Fiat Uno, e o inverso também é válido, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, a empresa ela tem que usar todos os canais de venda, né? Durante a pós-graduação que eu fiz, um dos professores, os professores sempre todos maravilhosos, mas um dos professores era dono de uma empresa, da maior empresa de vinho do Brasil, e ele entendeu que ele tinha que atuar em todas as pontas. Não adianta a gente, no mercado imobiliário também não ver isso, né? Hoje tem empresas que vendem hoje como era vendido nos anos 80, nos anos 90, do mesmo jeito, da mesma forma, sem mudar nada, absolutamente nada.
quer abrir a lojinha lá e esperar alguém chegar na lojinha. Né? Entregar um jornal no farol, entregar um panfleto. Esquece. Né? A outra coisa, tomada de decisão baseada em ego. A gente sempre fala isso, né? O ego destrói. Muito. E eu gosto de até citar uma coisa, que é o seguinte: a pessoa pode ter uma deficiência técnica e a pessoa pode ser teimosa. O que ela não pode ser as duas, né? Ter uma deficiência técnica e ser teimosa. Porque aí ela realmente vai se destruir ou vai destruir uma empresa, porque ela não vai entender que ela está errando. Então, eu vou também trazer outro ponto aqui, que talvez seja esse exemplo que você deu. Às vezes, tem muita visita e ninguém foi treinado nem para o produto, nem para o crédito. Né? O corretor não sabe nada de crédito, não sabe nada do produto, o marketing está jogando visita lá no plantão, não tem um gerente para acompanhar, não tem um coordenador, não tem um diretor, não tem um superintendente, não tem ninguém para acompanhar essa equipe nova, né? Muitas vezes, naquela região, naquele produto. E não adianta você jogar um rio de lead lá, um rio de visita, porque as pessoas vão recepcionar e não vão saber fazer a conversão daquela visita, ou daquele lead, ou daquele prospect em venda, né? Em pasta, em venda. Então, também acredito que está muito no treinamento. Né? E o outro ponto eu vejo muitas vezes as pessoas querendo bater no peito e falar: a minha house vende 90%, minha house faz 90% do share, por isso que eu não gosto de parceria, por isso que eu não gosto do online, eu gosto só do salão. Mal ele sabe, ou ele não quer divulgar isso para o mercado, ou ele não quer aceitar que essas 90% das vendas da house e do salão são na realidade de corretores parceiros que estão ali pegando o lead e vendendo na concorrência também. E aí ele está investindo dinheiro errado, porque em vez de ele investir, por exemplo, no online, ele está investindo no offline, porque ele está acreditando que é o corretor de salão que está vendendo muito. Em vez de ele investir em imobiliárias parceiras, ele está investindo no offline, porque ele acredita que toda aquela venda é do offline, toda aquela venda é do corretor de salão. E ele está se enganando. Ou ele está enganando o marketing. Por quê? Por ego. Por não querer dar o braço a torcer de que nem sempre a melhor estratégia é a que ele acredita. Né? Às vezes a melhor estratégia está em entender e aí pegar os dados, transformar dados em informação e entender qual é a informação correta. Alan, que você, assim, do ponto de vista do marketing, a gente sabe que pegando o gancho até que o Rodrigo falou, você pega a área comercial ou a área de vendas, né? E costuma se fazer muito o seguinte, quando você não tem dados, quando você não tem informações, quando você não tem a capacidade literal de fazer uma análise pautada em dados, você cria uma série de argumentos e você traz para a mesa as amuletas, as desculpas. Como que você enxerga a falta de eficiência ou de estratégia comercial, tá? No desdobramento de tudo aquilo que você faz de uma campanha de marketing? Porque o marketing vem, desdobra ali, debruça em cima do produto, faz uma campanha. Vamos falar do marketing também assertivo, né? Porque tem hora que faz umas campanhas também, brincadeira, né, cara? Puta merda. A gente vê o cara vai lá e faz uma campanha, segmentação errada. Vamos aqui também fazer uma defesa da venda, né? Porque daí começa a chegar imagine, o cara tá vendendo, aleatoriamente vou falar aqui uma cidade, sei lá, nada. Mas o cara tá em Osasco e chega um lead lá, né? Da Paraíba, de Roraima, do Tocantins, né? Mensais R$229. Aí chega o cara falando, eu quero pagar R$229 nesse apartamento nossa, de R$600 mil. Então vamos lá, guardado as proporções e conjecturando aqui de uma campanha assertiva, tá? Como que você enxerga, e aí acho que você pode falar sobre algumas operações ou modelos, que da vezes em que você faz uma campanha
consegue tracionar uma campanha muito bem segmentada, com uma aderência muito boa, de um prospect muito bom. Puta, e quando chega lá, sabe, é o inacreditável futebol clube, né? Aquele cara que perde o gol debaixo da trave, erra o pênalti. Como que você vê essa correlação de muitas vezes a bola chegar redonda e depois você ficar num buraco negro de informação e de eficiência? Isso acontece, tá? Inclusive o exemplo de Roraima foi um exemplo real. Tive um cliente que tem atuação aqui no Vale do Paraíba, a gente abriu, logo quando a gente assumiu esse cliente, aí a gente primeiro vai fazer, como eu já falei aqui, essa questão de absorver os dados para transformar em informações, para a gente ter um diagnóstico, né? E aí o nosso time de ads falou, tem uma campanha aqui que enquanto a gente não vai fazer, só para não ficar parado, dá para deixar ela aí, só vou dar uma melhorada na segmentação. Mas ele abriu a segmentação, e aqui eu não vou entrar em minúcias técnicas, mas você consegue escolher, por exemplo, quem passou na região para ser tagueado pela campanha. E uma pessoa que passou na cidade nossa, que é uma cidade que tem bastante fluxo de visitas aí, era de Roraima. E essa pessoa se interessou. Aí vamos lá. No primeiro momento, por que eu estou trazendo esse caso? O time comercial falou, tá entrando gente de Roraima aqui. Falei, peraí, quantos? Um. Isso é importante, tá? Dado, vamos ler o dado, não isolado? Tá, mas fez a abordagem, o que ele falou? Ele falou que viu o apartamento aqui e tal, só que ele falou que é de Roraima. Aí a gente abriu os dados dentro do Dash e descobriu que esse lead que entrou lá, de fato, era de Roraima, mas ele tinha passado na cidade. E a minha devolutiva com o time foi o seguinte, vocês viram que ele visitou a cidade? Vai que, como acontece na cidade, vem muita gente de fora para a tecnológica e aeroespacial. Falei, eu ofereço o produto porque vai que ele quer realmente fazer um investimento aqui na região. Sim. E aí, o complemento disso é que, de fato, essa pessoa tinha esse interesse de fazer um investimento na nossa região. Então, ele estava numa jornada, apesar de ser de Roraima, está totalmente distante. Não teve uma boa leitura no primeiro atendimento. Preconceito? Rolou tá chegando gente de Roraima. Falei, mas conversou. A gente tá vendo que ele passou na cidade. Eu consigo. Mas não tem nada a ver com a estratégia de campanha buscar gente de Roraima, né? Tinha, né? Eu tinha, mas tem gente que faz isso. Que passam aqui justamente porque assim. É que você tá falando, quando você fala dessa desconexão de localização, né? Geográfica e tudo mais, o problema é quando você tá numa região. Aí, só pegando um gancho rapidinho, uma vez um staff comercial de vendas, né, assim, um staff de vendas falou assim para a equipe de marketing: faz campanha em tal cidade que lá a gente vai vender. Aí a gente fez uma análise de quantas pessoas, a gente fez uma análise estratégica, o marketing, para olhar daquela cidade adjacente ali, limítrofe daquela determinada cidade, falou quantos que aceitariam morar naquela determinada cidade que tinha o produto. 2% responderam. Aí o que acontece? Aí que eu falo que é a falta de estratégia para poder gerar, né? Porque às vezes o cara vai lá, aleatoriamente ele joga a informação, sem ter essa criticidade. Desculpa, né? Só esse comentário. E aí o que é interessante é que eu falei agora há pouco que eu gosto de ter essa proximidade com o time comercial, o plantão, a obra. Gosto de, eu tenho isso como Alain vendedor até. Acho que eu gosto de ser consultivo, participativo, de criar essas alianças de estratégia. É o objetivo meu que meu cliente esteja feliz, realizado, porque isso vai gerar bons negócios para mim também, né? Então, até não dentro desse assunto, mas dentro desse assunto, eu acho que todo mundo que vai empreender dentro do mercado imobiliário também tem que ser bom vendedor. Então, porque assim, não necessariamente o vendedor de imóvel lá, mas todo mundo da cadeia tem que saber articular bem como vender a sua informação, como vender o seu departamento, os seus processos, para que todo mundo se combine muito bem aí de maneira consultiva. E aí, trazendo esse caso, não foi isolado, porque a gente já teve situação de campanha em Jacareí com comprador da capital. E aí, assim, entrou lead aqui da capital, não tem nada a ver, mas a hora que foi atender, deu compra. A gente teve na região de Campinas, uma cidade menor, próxima a Campinas, e aí, quando a gente assumiu essa operação lá, foi uma operação do lançamento que já tinha sido realizado, muito parecido com aquele outro que a gente estava conversando, tinha queimado boa parte da verba de comunicação e não saiu de 10 unidades de venda, de 200 e tal, e aí falou assim,
Campinas não compra aqui. Tá bom. Me dá os dados dos compradores. Aí descobriu que dentro dos 20 compradores tinha 4 de Campinas. Eu falei, cara, peraí, a gente tem uma amostragem aqui considerável não dá para desvalidar, por exemplo, uma campanha na região de Campinas. Mas voltando aqui a essa questão que você comentou de, né, da gente criar o planejamento estratégico de marketing, depois dar algum tipo de divergência com o time comercial, o que eu deixo sempre claro para o time que a gente, né, tá em atendimento, junto com o time ponto focal comercial, porque a gente sempre tem interface com o time comercial, não deixe as informações morrerem na mesa. Por exemplo, feriado agora eu tive um alarme no meu celular. Feriado, ninguém está trabalhando, mas é óbvio que o mercado está trabalhando. Então, dia das crianças, né? Passei em família. Gente, o que aconteceu com a campanha aqui? Porque hoje, de ontem para hoje não aconteceu nada, não sei o que e tal. Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí. Aí hoje até falo isso, né? Todos os nossos clientes conseguem acompanhar em tempo real o que está acontecendo, porque a gente, né, hoje não inventou a roda, pegou uma ferramenta de relatório pronta, comprou, então cada cliente consegue ver o que está acontecendo ali. Eu entrei lá e de fato não tinha, e a gente acabou de falar no outro episódio que tem que ser fidedigna a informação, né? E nesse caso houve um bug da ferramenta. E ela não trouxe, e aí falou, deixa eu entrar lá agora na fonte, né, do Meta Ads para ver. E a gente tinha clientes sem atendimento, porque não estava integrado lá no CRM, por causa do bug da ferramenta. Então eu falei, olha, realmente, né, houve aqui uma pane, mas tem essa situação aqui. Mas o que é o ponto positivo? Independente de ter sido o feriado, o pessoal apertou o botão vermelho, né, do tipo, olha, chegamos aqui hoje, não tem nada na roleta e tal. O que aconteceu? Porque todo dia a gente tem uma média de lead com esse cliente lá para eles trabalharem, né? E aí fomos ver que era um problema técnico. Mas eu estou usando esse exemplo aqui, e tanto o anterior, para dizer que como é que a gente faz para sanar essa expectativa? Comunicação. Né? Tirar a subjetividade das situações, né? Será que não estão atendendo bem, não sei o quê? A gente participa de algumas reuniões que a gente tenta falar, não, gente, eu preciso saber de fato que por que o seu Manuel não comprou aqui com a gente? Mas aí entra aquela questão, né? Quando você falou comunicação, a comunicação ela é a parte da gestão, né? Ou seja, você comunica quando você tem uma profundidade de gestão. Porque a partir do momento que você tem uma profundidade, literalmente falando em gestão, alguém vai apontar, alguém vai sentir falta, porque alguém sentiu falta do lead, alguém sentiu falta da movimentação. O pior é quando, né? Gente, passou o final de semana, não entrou no lead, todo mundo ficou quieto? Não, ou passa mais do que isso. Eu já tive lá no passado, um pouco mais remoto e distante, situações de você achar que está tudo correndo bem, né? Eu olho para o que a gente tem de informação e falo, bem, aparentemente está efetivo, né? Hoje eu até faço com os clientes semanalmente, a gente tem grupos ativos até que diariamente. Eu participo por ser gestor de comercial da empresa, né? Então, eu participo muito ainda dessa questão ainda de acompanhamento no relacionamento. Então, a gente se provoca quase que todo dia. Justamente por quê? Porque o meu time de ads, de copywriter, enfim, toda a cadeia aqui tem que estar ligado no que está acontecendo para não virar um descambo. Eu acho que passar uma semana, 2, aí aperta o botão vermelho, mas aí, uma semana e... Eu sei que a gente falou isso até no programa passado, acho que isso entra até mesmo... Mas isso pode caracterizar uma ineficiência na venda, que é o seguinte, o que eu vejo muito que acontece hoje... não é só olhar para... Quando a gente fala olhar para a ponta. Cara, às vezes o corretor, cada um tem que ter seu papel na função de venda. O que é a venda? A venda nada mais... A venda ela não pode ser atribuída única e exclusivamente ao corretor. O corretor é a interface com o cliente, ou, né, como cada um queira chamar. Mas é o modelo de gestão na venda. Como que você faz essa gestão, esse follow-up? Como que você faz essa gestão de pessoas? O staff de vendas precisa entender de pessoas. O staff de vendas precisa entender de números. O staff de vendas precisa entender de relatórios. O staff de vendas precisa entender de movimentação.
de números para que ele possa literalmente... Porque o que é, na verdade, qual que é a função do staff? Porque assim, cara, você não pode ter um cara que fica só gritando lá no salão, que fica chamando o corretor. Porque a gente vê que um dia uma menina, uma coordenadora, uma supervisora de um determinado produto, né, de uma operação, teve um lançamento e logo de cara não lançou bem, e eu fui para uma reunião e fui falar com ela. Ela estava tensa mesmo. E quando eu fui falar, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se estava tudo bem. Não, eu tô preocupada, né, que não sei o quê. E depois da conversa que nós tivemos, ela falou assim, eu tô mais aliviada. Por quê? Não, porque, nossa, você conversou de boa. Eu falei, mas você esperava o quê? Não, porque normalmente as pessoas vêm, começam a gritar, começam a xingar. Eu falei para ela assim, bom, isso não significa que eu esteja contente. O fato da maneira como eu me posicionei não significa que eu esteja menos ou mais contente, mais bravo. Eu falei assim, não, o resultado realmente está um fiasco, mas existe a maneira como você faz a gestão, né? Porque precisa se respeitar as pessoas, né? Eu levo muito isso em consideração. A eficiência da gestão e da venda está muito relacionado em como as pessoas elas fazem essa gestão em relação às pessoas. Porque eu não consigo... a gente ainda vai gravar algumas coisas, alguns episódios para falar sobre isso, sobre o ser humano que está por trás do processo. E assim, cara, você acabou de falar no começo aí. Aí chegou lá o corretor, né? Na segunda-feira. O final de semana não foi muito bom. Ele não vendeu nenhuma unidade. Nós estamos no terceiro final de semana do mês. Esse cara está preocupado. Ele tem conta para pagar, tá? Ele está recebendo uma cobrança familiar. Ele tem que pagar a escola das crianças. Ele tem que pagar a parcela do carro. Ele tem que colocar gasolina no carro. Ele tem que fazer compra. Será que ninguém observa como é que esse cara tá na sua saúde emocional, né? Então, a gestão precisa ter esse olhar. A eficiência da venda não é pura e simplesmente você achar que quem está ali tem a obrigação de vender e sair gritando com todo mundo. Cara, não é o tom de voz que determina a autoridade que você tem. O que determina a autoridade que você tem é a propriedade com que você fala. Porque eu posso gritar com você, mas se eu não tiver propriedade, entendeu? A panela vazia faz barulho. Então, o conteúdo pela qual você faz a gestão está muito relacionado com a propriedade de causa que você tem. Então, o que eu falei para essa pessoa? Eu falei assim, olha, eu não estou satisfeito. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas você tem que ter o respeito de como você aborda até mesmo as situações críticas. Então, o que eu vejo muito é a maneira como as pessoas fazem gestão. É como você ter o líder que ele vende a qualquer custo. Exato. É o cara que vende, mas destrói a equipe. É o cara que vende, mas é o seguinte, final do mês lá, cara, os corretores estão tudo tomando Rivotril. É o cara que vende, mas chega no final do mês, os corretores chegam lá, né? O cara tá trêmulo, né? E depois que encerra o mês, ele precisa de 3 dias para ficar em casa, para dormir, porque fazia uma semana que ele não dormia. Então, assim, esse ambiente tem muito a ver com o resultado. Porque como é que você vai produzir um resultado num ambiente carregado? Hostil, pesado, né? Desrespeitoso. Pelo contrário. Então, quando a gente fala de venda, sabe, a gente podia ficar aqui ficar aqui horas e mais horas falando de estratégia. A gente podia esmiuçar aqui e falar vamos falar de como que faz represamento, vamos falar de como faz técnica de tabela, pirata. Cara, isso aqui a gente vai soltar até mesmo em outros programas, em programas mais curtos, só tópicos, né? De falar, vamos falar só de tabela, só de represamento, só de pré-lançamento, de teaser e tal, mas eu quero... canais de vendas, mas eu quero, assim, até caminhando para um desfecho desse programa, porque é muito amplo falar de vendas, mas eu acho que eu queria encerrar aqui falando um pouco sobre isso, porque lembra que eu falei no início, né? Tem muito dinheiro na mesa. Tem muita gente desqualificada, despreparada. E se não houver, então, uma gestão que olha para isso com essa propriedade, com esse sentimento, com essa preocupação,
eu acredito que a gente vai ter um plantão doente. Como a gente já tem um plantão doente. Porque o mercado tem uma outra particularidade. E aí o Alan acabou de dizer aqui. Dia das Crianças. Pergunto eu, quantos pais e quantas mães nesse último Dia das Crianças deixaram de passar com seus filhos para estarem no plantão de vendas, para estar atendendo um cliente? Aí esse cara, essa pessoa, né, que deixa de estar com seus filhos, olha o desgaste que isso gera, né, nessa pessoa enquanto uma vida, enquanto um ser humano. Então, não adianta a gente falar de eficiência de vendas se a gente não olhar para a eficiência de gestão de pessoas. A eficiência na gestão de pessoas tem muito a ver, porque daí tudo aquilo que você criar de estratégia operacional, tática, em relação ao processo de vendas, vai ser muito mais produtivo quando o ambiente de gestão for muito melhor qualificado. Porque daí aquele cara, ele vai ter prazer em ouvir o seu líder, o seu supervisor, o seu coordenador, e não vai fazer com medo. Porque o cara pode chegar e falar assim, ó, imagine, Alan, você não vendeu nada, né? Se até dia 30 não vender, cara, sinto muito, eu vou ter que dispensar você do plantão, porque não dá. E aquele cara lá tá com 2, 3 clientes engatilhados. Como é que esse cara fica? Você entendeu o quanto isso tem reflexo? Então, acho que o processo da venda está muito relacionado com isso. É essa mistura, essa composição, né? De entender quem são as pessoas, de entender quem são aqueles que vêm, entender como que a empresa possibilita a infraestrutura e o processo para essas pessoas trabalharem, entender como que funciona o staff para poder gerenciar essas pessoas em toda e qualquer categoria hierárquica para isso, né? Porque é o respeito, é a forma, é o processo. Não é que, eu repito, eu quero enfatizar muito isso, não é que ser bonzinho, não é ser bonzinho. Né? Você consegue, eu falei, você consegue ter propriedade, né, sem ser agressivo. Você consegue ter propriedade sem ser incisivo, invasivo numa questão pessoal. E eu não tenho dúvidas, né, de que o que faz time campeões, né, não é o CRM, não é o produto, mas são as pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas elas têm uma referência de liderança, de processo, de gente, de cuidado, né? De cuidado mesmo, né? Cara, quem que não trabalha feliz quando é bem cuidado? Entendeu? Então, a venda está muito relacionada a isso. E a gente tem um mercado ali. Então, eu acho que tem muito conteúdo para a gente falar de venda. Eu acho que a gente tem até que, eventualmente, depois segregar muitas etapas do processo de vendas em episódios menores que a gente vai trazer para vocês. Então, episódios que a gente vai falar aí de tabela, de represamento, de crédito no processo de vendas, porque é o que de fato, né, somado um ao outro, porque você tem um desdobramento, né? O que é ter êxito na venda? Fazer uma boa campanha, tá bom. Tá, o que eu faço com o lead que cai? Então, por exemplo, tenho pré-venda ou não tenho pré-venda? Tá, eu aprovo o crédito no plantão ou é uma assessoria fora? Eu represo por quantos dias? Eu lanço por quanto tempo? Qual que é o mínimo que eu tenho que represar para depois, né, liberar? Tabela, eu seguro a tabela de lançamento por quanto tempo? Né? Depois tem gordura ou não tem gordura? Dou desconto ou não dou desconto no lançamento? Premiação. Então, esse contexto todo, eu acho que a gente pode disseminar, acho muito importante para o pessoal que está em casa, porque a gente contextualizou muito aqui sobre venda, mas eu acho que o desdobramento seria muito legal, importante a gente trazer para você que está assistindo e ouvindo a gente, e a gente trazer esses conteúdos mais específicos, cirúrgicos, em episódios aí também que a gente vai trazer nos nossos canais para isso ser consumido, que é importante, porque obviamente é importante ter a gestão também, mas se não tiver modelo de negócio, não basta só cuidar de pessoas também, né? Então, as pessoas não operam, né, por carinho, né? Opera por processo também, né? É isso. Certo, senhor Alan? Vamos deixar para a próxima então, mas eu vou deixar só uma pergunta aqui. Vocês sabem quantos corretores nós temos ativos no momento no Brasil? Com Cresce. 500 mil?
isso aí. Temos Ah, 505.090. O meu cresce é 123.214. Eu estou ali nos primeiros 20% desse volume aí, mais ou menos. E aí eu acho que depois a gente desdobra aí no Pockets, até porque eu queria dar algumas dicas de marketing também para que você consiga ter uma boa efetivação aí de posicionamento, de venda, e a gente depois pode costurar esses conteúdos. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um compromisso com o pessoal que está assistindo aqui. Bora. Inteiramente. Vamos fazer esses pockets aí. Nos próximos programas a gente vai trazer para vocês e a gente vai disseminar um pouco, segregar todas essas ações relacionadas à eficiência e sucesso de vendas, né? Com estratégias e ações bem cirúrgicas mesmo, em que a gente faz aí um programa de 10, 15 minutos mais ou menos, especificamente, cirurgicamente sobre determinado assunto. Porque eu acho que tem aí pelo menos aí de 5 a 10 conteúdos que eu acho que precisa ser disseminado nesse tipo de conteúdo para quem está assistindo. Então, se vocês concordarem aqui, vamos fazer isso aí. Fechado. Né? Então, pessoal, continue acompanhando a gente. A gente nos próximos episódios, programas, a gente vai construir esses pockets aí, porque aqui literalmente está gravando aqui, a gente não é uma coisa programada e ao mesmo tempo não, porque à medida em que a gente vai conversando, vão surgindo as ideias, né? As pessoas também, elas fazem parte de todo esse conteúdo aqui, porque a gente recebe literalmente sugestões, então em cima disso é que a gente vai construindo toda essa jornada aqui do nosso programa. Então, estamos encerrando por hoje aqui. Obrigado, Sartori, obrigado, Alan. A gente acho que ficou um pouco dessa coisa mais contextualizada do ponto de vista do entendimento do que é o processo e o vendedor, né? E aí a gente dissemina isso nos próximos programas. Tá fechado, pra mim tá fechado. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Vamos em frente. Obrigado, Legal. pessoal. Pessoal, continue acompanhando a gente. E mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês, que é sempre importante o que faz de fato existir esse canal Imobverse, porque você sabe que aqui a gente trabalha e a gente traz conteúdo para que a gente possa transformar pessoas, vidas do mercado imobiliário. Até a próxima.